vamos falar da alta dos combustíveis aqui no Brasil com o Bruno Pinheiro, direto de Brasília, que está chegando agora. Bruno, boa noite para você. O STF estabeleceu que estados e governo federal vão ter 24 horas para se manifestar sobre a possibilidade de um acordo na cobrança do ICMS. Explica melhor esse acordo para a gente. Exatamente. A você uma ótima terça-feira que nos acompanha aqui no Jornal da Jovem Pan nesta terça-feira. Essa reunião iniciou às 9 da manhã, acabou por volta de 1 da tarde, mas não chegou nenhuma decisão a não ser estabelecer que em 24 horas haja uma resposta. Os estados, os governadores e outros representantes do Ministério da Economia também estiveram nesta reunião, alguns de forma remota, de forma virtual, né? O que foi apresentado? São 4 sugestões que serão analisadas, a gente vai tentar entender um pouquinho delas do que foi apresentado, que seria o quê? Esse cálculo do ICMS sobre o diesel, que seria calculado olhando no retrovisor, nos últimos 60 meses e a não vinculação de uma alíquota geral do ICMS em relação à essencialidade dos combustíveis e essa aplicação que seria a partir de 2024 sobre alíquotas de operações de um fornecimento de combustíveis nas alíquotas também sobre essas operações, sobre retiradas e, enfim, algumas sugestões. Com isso, o governo federal e os estados, eles vão responder em 24 horas, mas não existe um consenso realmente. A gente relembra que cerca de 11 governadores recorreram aos ministros do STF. Hoje lá também os secretários apresentaram alguns números. Esses números eles continuam alegando que isso afeta o investimento em saúde, na segurança e na educação, se ficar sem arrecadar. A gente já havia aqui antecipado ontem que o estado de São Paulo resolveu reduzir o ICMS, chegando em 18% e a expectativa de chegar então essa redução em 48 centavos. Só para a gente finalizar e quem nos acompanha entender, existia, né, essa expectativa de que esse relatório do senador Fernando Bezerra fosse apresentado ainda hoje. Ele foi adiado mais uma vez e será apresentado amanhã, às 9h30 da manhã. O que está faltando aqui? E realmente o governo está fazendo muita conta, porque a conta não está fechando. Cerca de um pouco mais de 9 bilhões de reais acima daqueles 29 do que a equipe econômica já havia acertado, liberado. E com isso, já que esse orçamento está sendo implementado, subindo ali cerca de R$600, esse auxílio dos caminhoneiros, ou seja, começaram a colocar diversos arranjos e essa conta ficou muito alta. Quando a equipe econômica abriu os olhos, viu que não tinha como liberar esse montante todo. Então foi necessário esperar um pouco mais e colocar na ponta da caneta. O certo é, alguma coisa será retirada. O que será que vão retirar? O auxílio dos caminhoneiros? Vão reduzir esse auxílio de R$600 ou o auxílio do Vale Gás? São muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Amanhã, 9h30 da manhã, a gente espera entender e também a expectativa se será colocado em votação no mesmo dia, viu? Muitas perguntas para serem respondidas mesmo, Bruno. Eu tenho mais uma para você, inclusive. O deputado Danilo Forte falou sobre em entrevista coletiva sobre a PEC dos combustíveis hoje. O que ele disse especificamente? Conta para nós. Ele chegou a falar que essa comissão já tem um dia para que seja colocado em votação. Ele vai apresentar esse relatório nos próximos dias. No dia 5, ele voltou a falar sobre a competitividade e a importância sobre os biocombustíveis. Antes de ser colocado em votação, haverá o quê? Haverá então audiências para realmente ouvir várias opiniões e para tentar entender aí. Essa audiência será realizada agora já amanhã, ou melhor, na quinta-feira, melhor dizendo, e outra no dia 5 de julho, na terça-feira. Então vamos ouvir uma entrevista, o que diz o deputado Danilo Forte em relação à competitividade dos combustíveis e também já citando sobre esse conflito entre Rússia e a Ucrânia, colocando em escassez o combustível. Vamos ouvir. Eu acho que a gente tem que fortalecer todos os biocombustíveis que tenham condição de fazer frente a algum risco de escassez com relação aos combustíveis tradicionais, né? Então, se a gente puder fazer
uma mudança que possa fortalecer, né, o álcool, o etanol, o biodiesel, a natureza de biodiesel, seja de milho, seja de grão de soja, seja de sebo, né, de outra natureza orgânica, a gente tem de criar caminhos para isso, né, para poder ter, com isso, uma maior oferta de produtos e diminuir, inclusive, a dependência internacional. Essa expectativa do relatório é que seja afirmado e fique estabelecida, então, a diferença entre as alíquotas dos combustíveis e dos biocombustíveis existentes antes da sanção da lei que retirou aí esse ICMS, né? A redução também será aplicada nos impostos federais durante 20 anos. E aí ele também voltou a falar durante essa entrevista coletiva que após as 2 audiências ele vai sim apresentar esse relatório às 9 horas da manhã, no dia 5, na semana que vem. Vamos ouvir. Eu estou trabalhando para entregar o meu relatório na próxima dessa quinta-feira na outra. Se eu não me engano, dia 6. Dia 6, se Deus quiser, a gente está com o relatório votado na comissão especial e fica pronto para vir para o plenário à disposição do presidente Arthur Lira. E eu acho que o compromisso nosso, inclusive hoje mesmo a gente viu no debate, na audiência pública com o ministro, que estava lá, viu isso, há uma unidade, né? há uma interação, né? Há uma homogeneidade, inclusive das bancadas de governo e de oposição, porque a cobrança da população é muito grande. Só para a gente fazer uma rápida correção, essa última audiência no dia 5 e no dia 6, o relatório será apresentado na parte da manhã e no mesmo dia será colocado em votação. A gente continua de olho aí qual será o resultado e essa articulação, certo? São 2 propostas que estão aqui no Congresso. Apesar de ser do interesse do governo federal, elas estão enfrentando um pouco de dificuldade e de resistência entre a oposição, viu, Olivia? Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro. Qualquer novidade é só nos acionar. Bom trabalho para você, boa noite. Ricardo Salles, quero começar tratando sobre esse último assunto que o Bruno trouxe, que é a tramitação da PEC dos biocombustíveis. O deputado Danilo Forte destacou a importância dessa proposta para combater a possível escassez de combustíveis num momento como esse que nós estamos vivendo. Eu te pergunto, como é hoje o uso do biocombustível aqui no Brasil e o que propõe essa PEC? Veja, esse assunto, Lívia, é de extrema importância para o brasileiro. Por quê? Ao contrário dos produtos derivados de petróleo, que poluem o meio ambiente, os combustíveis fósseis, esses sim, os verdadeiros responsáveis pelos gases de efeito estufa, mudança climática, etc., o etanol é um combustível limpo, de energia renovável. É planta cana-de-açúcar, ela absorve carbono no solo, depois ela é colhida, processada, vira etanol, que não polui, né, não emite os gases de efeito estufa como emite a gasolina, né, não tem material particulado, enfim. Então, do ponto de vista ambiental, não há dúvida. Aliás, é importante até lembrar algo que os brasileiros às vezes não sabem. O carro elétrico europeu, dito por alguns como grande exemplo de sustentabilidade, emite mais, se você considerar desde a geração de energia até a destinação das baterias que estão nos carros elétricos, eles emitem mais gás de efeito estufa e mais gás carbono do que o carro a etanol brasileiro. Ou seja, o carro a etanol brasileiro é mais sustentável do que o carro elétrico europeu. Ponto. O que acontece no final das contas? Se você tem medidas como essa exoneração dos derivados de petróleo, que diminui o preço dos derivados de petróleo, você tira a atratividade do etanol e dos demais biocombustíveis. O que é importante, portanto, para manter os milhares, centenas de milhares de empregos da cadeia direta do etanol, mais os milhares da indireta, a agroindústria, os empregos, a riqueza que é gerada aqui no Brasil no setor de biocombustíveis, é preciso manter a competitividade, ou seja, dar uma diferença tributária entre os produtos derivados do petróleo e aqueles biocombustíveis que continue compensando usar os biocombustíveis. Então você mata toda essa indústria. Todos esses casos que o Danilo Forte citou não sobrevivem se o preço dos derivados de petróleo caírem demais. Portanto, deixa cair os derivados de petróleo, mas vamos fazer cair mais ainda os biocombustíveis e, consequentemente, aumentar a escala com que eles são utilizados. Ganha emprego no Brasil, ganha investimento, ganha tecnologia.
tem melhoria ambiental e é melhor para o bolso do consumidor. Agora, Roberto Mota, a discussão não é só no Congresso Nacional, né? Como nós vimos hoje, houve uma audiência mediada pelo ministro Gilmar Mendes e ele determinou que os estados e a União, o governo federal, se manifestem sobre as propostas que tratam do ICMS. Deu um prazo de 24 horas para manifestações e a partir daí devemos ter uma decisão do ministro. Você acha que há o risco de que essas medidas aprovadas no Congresso acabem sendo barradas no Supremo Tribunal Federal, Mota? Eu espero que isso não aconteça, Brown, porque o governo federal está fazendo o dever de casa para enfrentar a crise dos combustíveis. É uma crise que está acontecendo no mundo inteiro. Crises de preço de combustíveis acontecem periodicamente, não é novidade. Há épocas em que o barril do petróleo chega a 120, 130, 140 dólares. Há épocas em que ele cai para 30 dólares. Vamos lembrar que em abril de 2020... logo no começo da pandemia, o preço do barril de petróleo chegou a ficar negativo no mercado internacional. Então, é uma crise que tem começo, meio e fim. É preciso que haja colaboração entre os entes federativos para enfrentar essa crise. Uma coisa que é muito importante, que essa crise está ajudando as pessoas a entenderem, é o percentual do preço dos combustíveis que é representado por impostos. A gente viu São Paulo, até pouco tempo, há poucos dias atrás, reduziu o ICMS. O ICMS lá da gasolina era 25%. Há estados em que o ICMS é de 33% sobre o preço da gasolina. E isso significa o seguinte: se o seu carro tem capacidade para 100 litros de gasolina, você enche o tanque, na verdade, daqueles 100 litros, 33 litros são para o governo estadual. Então, é como já foi descrito num dos nossos programas aqui. Os postos de gasolina funcionam assim como uma espécie de caixa eletrônico para os governos estaduais. Eles gastam à vontade, quando acaba o dinheiro, aumenta o imposto sobre combustíveis. E isso tem que mudar.